E imagine só, uma série que é um pouco parecida com o Thomas, ou melhor, semelhante ao Thomas, em que ao invés de ter trens, na verdade tem rebocadores. E sim, para quem não se tocou, eu estou falando da série Thugs. E sim, hoje nesse vídeo nós vamos falar de uma das séries que acabou sendo esquecida, mas em que essa série, na minha opinião, merecia ter tido mais potencial e ser recebido mais atenção pelo o público, né, daquela época. E dito isso, hoje nós vamos falar um pouco da série Thugs, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, como Rebocadores. E bem, a série se passa em um porto chamado de Big City, em algum lugar na Inglaterra. Não, Inglaterra não, acho que é Grã-Bretanha, já que os personagens falam em um sotaque britânico. From upriver. 10 cents, he'll be working with you. Show him the ropes. Right, Captain Star. Here, what's his name? Sunshine. Sunshine? Only good for day workers here. Might brighten you up a bit, top hat. I resent that. Settle down. Give some... Faz sentido. Eu pensava anteriormente que a série se passasse lá nos Estados Unidos, o que é que não faz sentido, já que os personagens têm um sotaque assim britânico, o que é que não faz o menor sentido, né? E bem, a série se passa lá para 1920, o que faz um pouco de sentido, já que lá tem embarcações antigas e locomotivas antigas e outras coisas antigas. E na minha opinião, a série ela é boa. Pena que ela só tenha 13 episódios, ao invés de ter mais episódios como 30, 40 episódios. O do que é uma pena. O que é que não é só isso, né? É que também a série tem somente uma temporada, ao invés de ter uma segunda temporada. E bem, a série merecia ter uma segunda temporada, o que é uma pena, já que ela tinha assim de tudo para dar certo. Bem, o David Mitton acreditava que essa série poderia dar certo, o que acabou não acontecendo. E bem, dito isso, vamos falar um pouco da criação da série. E bem, tudo começa logo depois em que a segunda temporada de Thomas e seus amigos é finalizada, e depois disso o David Mitton teve meio que umas férias merecidas. E durante essas férias o David Mitton pensou em criar uma série. E ele pensou em criar uma série tipo sobre outros veículos. E foi daí, em meio desses pensamentos, ele pensou em criar uma série sobre barcos. Tipo, não qualquer barco, rebocadores. E daí é que a série Thugs começou a ser planejada. Eu não sei qual foi o ano que a série começou a ser planejada ou gravada, mas eu acho que foi entre
entre 87 ou foi em 88, mas eu acho que foi em 87 que a série começou a ser criada. Mas bem, foram no total de 3 episódios foram gravados. Eu não sei se teve episódios cancelados, mas eu acho que teve. Bom, foram mais de muitos personagens que foram criados para essa série e alguns foram até cancelados. Bom, isso segundo a wiki de Tugs mais ou menos. E bem, a série ela também tem uma trilha sonora idêntica a Thomas e seus amigos, já que foi feito pelos mesmos músicos que trabalharam em Thomas e seus amigos. Só veja a semelhança. Para vocês verem como que Tugs tem uma ligação muito enorme com Thomas e seus amigos. A série ela foi feita um tanque enorme que foi gravado, né, em um tanque enorme. E você deve estar se perguntando como é que os barcos flutuavam durante as gravações. E bem, como vocês sabem, os barcos eles não iam ficar assim direitinho na água. Eles, sei lá, iam ficar deitados na água, talvez. Isso poderia ter acontecido, né, nos bastidores. Mas só que o David Mitton inventou uma coisa. É tipo um carrinho que ficava debaixo da água, em que criava aquela ilusão de que os barcos realmente estavam flutuando na água. E é um negócio assim tão louco e criativo que eu acabei gostando mais de Tugs. E a mesma coisa que fizeram com Thomas, eles fizeram com Tugs, como os olhos que se mexem, as expressões, tudo foi feito assim como foi feito em Thomas e seus amigos. Uma coisa que eu achei bem legal também. E bem, a série ela tem alguns personagens que tenha em Thomas e seus amigos, como por exemplo Big Mickey, que ele é o personagem que aparece nas duas séries, em Thomas e seus amigos e também em Tugs, o que reforça mais de que tem uma ligação muito enorme entre Thomas e seus amigos e Tugs, mas nada disso foi confirmado oficialmente pelo David Mitton, mas tá mais do que na cara que Thomas e seus amigos têm alguma ligação com Tugs. Eu queria que tivesse um crossover entre essas duas séries, algo que nunca vai acontecer. E bem, já que eu falei algumas coisas a respeito de Tugs, agora vamos falar dos personagens. Começando com Tencent.
Tencent ele é o número 1 da frota Star, que é chamado assim no desenho. A Tencent ele é alguém em que tipo tenha uma personalidade parecida com Thomas, tipo Tencent ele é um rebocador que sempre quer estar na hora certa e é o melhor amigo de Sunshine, em que apareceu pela primeira vez no primeiro episódio da série. E o segundo rebocador da frota é o Big Mac. E não me perguntem porque ele tem esse nome. Eu acho que porque na série ele é forte. Eu acho que até por isso que ele tem esse nome. E ele é o rebocador forte da tropa. E por essa razão que eu acho que é a mais plausível que ele tem esse nome, não por referenciar a um McDonald's. E o terceiro rebocador dessa lista é o OJ. OJ ele é o rebocador mais antigo da frota e tipo, ele é um rebocador sábio, alguém que é inteligente e sabe das coisas, e sabe o que é o certo e o que é o errado. Que tipo, OJ ele é tipo o Duke em versão rebocador, mais ou menos. E eu meio que gosto desse rebocador também. E o quarto rebocador dessa lista é o Top Hat. O Top Hat ele é um rebocador assim elegante do porto. Pra mim o Top Hat ele é exibido, mas mesmo ele sendo exibido e que gosta de se achar, ele gosta dos seus amigos. Mas mesmo assim eu acho ele assim exibido e se achando muito. E em quinto lugar nós temos o Wario. O Wario ele é um rebocador atrapalhado, mas ele tem um bom coração na série. E meio que eu aprendi a gostar desse personagem também na série. E o sexto rebocador é o Hércules. Hércules ele é o rebocador mais grande do porto e tipo, ele é tão grande que consegue levar até embarcações grandes. E não me perguntem porque ele tem esse nome, porque eu não sei. E é um personagem assim que eu também aprendi a gostar do universo de Thugs. E bem, e o sétimo e último rebocador dessa lista é o Sunshine. Ele é tipo um rebocador pequeno em que gosta de se divertir e é inocente. Ele é o rebocador que apareceu pela primeira vez no primeiro episódio com o mesmo nome do personagem. E assim, ele é legal em que eu também aprendi a gostar também e ter um carinho pelo personagem. E nesse universo você também tem rivais também, que é a Frota Zero, comandada pelo Capitão Zero, e ele é quem comanda em Zohan e seus companheiros. Eu não tenho muito o que falar deles, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. A inspiração para os rebocadores de Thugs são de Nova York e de São Francisco. Bem, eu não sabia que o David Mitton se baseou nos rebocadores de Nova York e São Francisco. Bem, eu só fiquei sabendo disso graças ao canal James Studios Remakes Brasil. Se não fosse ele, eu não saberia de algumas curiosidades a respeito de Thugs. E a série também, ela tem personagens secundários como o Pufa, que é uma locomotiva do porto, e outras embarcações. E também alguns personagens humanos em que falam através de
através de megafones. E bem, a série ela já chegou a passar em alguns países, como Japão, por exemplo, e alguns outros países. Houveram relatos de que a série estreou também em Portugal, mas só que a dublagem infelizmente está perdida, e que também a série passou aqui no Brasil. Mas só que infelizmente ela passou através do desenho O Farol de Salt, em que os produtores de O Farol de Salt em que compraram a série Thugs, mas só que não foi para exibir os episódios, foi para fazer uns personagens nada a ver, trocar o gênero dos personagens, como fizeram com o Sunshine, e estragaram tudo que Thugs havia construído na série O Farol de Salt, porque mudaram os nomes, mudaram o gênero do Sunshine e simplesmente ficou algo desagradável para quem gosta de Thugs. E segundo o James Studios Remakes Brasil, ele diz em que se a série estreasse nos Estados Unidos, talvez a gente poderia ter uma dublagem brasileira de Thugs. E quando eu soube disso eu fiquei assim, nossa, por que a série não estreou nos Estados Unidos? Só assim a gente poderia ter Thugs dublado oficialmente, né? Bem, eu assisti poucos episódios dessa série, como por exemplo Munições, que é um episódio muito bom, e outro episódio que é o Trumpet, que também é um episódio bom, e o episódio Ghosts, que é um episódio meio estranho de Thugs, mas é um episódio bom. E bem, esses foram os únicos episódios que eu vi de Thugs que são muito bons, mas eu planejo também ver os outros episódios. Bom, no idioma original, não em português, né? E bem, antes de encerrar o vídeo, eu só queria falar que Thugs vai receber uma fã dublagem. Isso, você não ouviu errado. Thugs vai receber uma fã dublagem e feita por canais famosos que é focado em conteúdos de Thomas e seus amigos. Esses daí em que estão aparecendo na tela. E o James Studios Remakes Brasil e também está envolvido nesse projeto. Até agora a dublagem ainda não saiu, mas eu espero que ela saia logo, porque eu tô ansioso para ver essa série dublada. Eu tô ansioso. E bem, se vocês também estão ansiosos, inscrevam no canal Star Thugs, em que vai estar na descrição do vídeo. E bem, se você gostou, deixe o like e se inscreva lá no canal. E se você também gosta de Thugs, comenta aqui embaixo nos comentários #Thugs. Obrigado por assistir o vídeo. Eu quero agradecer o James Studios Remakes Brasil, porque se não fosse ele, eu jamais saberia de curiosidade sobre Thugs. E bem, um ótimo abraço para todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, gente!